comigo, YouTube! Olha aí a análise aqui no canal do Alê, dessa feita para Libertadores, para Talheres, ou Talheres 2, Flamengo 2, jogo pelo grupo H, que deixa o Flamengo numa situação muito, mas muito confortável em termos de classificação, inclusive em primeiro lugar, né? Foi o primeiro jogo que o Flamengo não venceu, e vale lembrar que o Flamengo já fez os seus 3 jogos como visitante, tem 2 jogos em casa para confirmar sua classificação, não só como primeiro desse grupo H, que eu acho que está muito encaminhada, mas também como um dos primeiros colocados gerais, né, principais campanhas dessa fase de grupos, para ter vantagem nas fases de mata-mata até a semifinal. Olha, o Paulo Souza, ele fez uma escalação que, num primeiro momento, me agradou, porque foi uma escalação mais tradicional do melhor Flamengo que a gente já viu, né? É curioso que hoje ele tinha 2 zagueiros e jogou com 2 zagueiros, porque muitas vezes ele só tinha um e jogou com 3, mas hoje ele jogou com 2 zagueiros e teve a infelicidade da lesão do Pablo, né, que acabou mexendo muito com o time do Flamengo. O Pablo saiu com poucos minutos de jogo e aí, até para não comprometer as opções que ele tinha no banco de reserva, zagueiro jovem, né, ele acaba fazendo uma que o torcedor rubro-negro já se acostumou, né? Que é o Arão jogando como zagueiro, né? Então, sai o Pablo, entra o Andreas Pereira, o Arão vai para a zaga. O que acontece é que, com a presença do Arão no meio-campo, o João Gomes estava saindo um pouco mais, o João teve que ficar um pouquinho mais, o Gomes, e o André saiu um pouquinho mais. Então, várias coisas que acabaram não funcionando com essa alteração, forçada, é verdade, né? O Arão foi mal na zaga, aquele tipo de abordagem que o Arão acabou cometendo o gol contra, aos 34 minutos, é uma abordagem que, se ele dá no meio-campo, não acontece nada. Se ele dá dentro da área, pode acontecer o que aconteceu. Eu não sei se houve a falha de comunicação, às vezes o Santos fala, mas em virtude do barulho da torcida não é ouvido. Fato é que foi um erro do Arão, e aí um problema de comunicação. Não vou falar nem que foi falha, mas um problema de comunicação, seja porque o Santos não gritou ou porque ele gritou e não foi ouvido. Mas a verdade é que esse gol aos 34 minutos do Talheres foi merecido. O time argentino, aliás, é o último colocado do campeonato argentino. Ele é o último do seu grupo, mas, no geral, é o que fez menos pontos dos 28 times que tem no campeonato argentino. Ele é o 28º, né? Mas já tinha criado 3 boas oportunidades, forçado o Santos a fazer uma grande defesa no cabeceio. Enfim, o Talheres merecia esse gol. O Flamengo não tinha chutado no gol ainda. Só um lance ali com o Gabigol, mas estava impedido. Então foi merecido o time argentino abrir o marcador, fazer 1-0. E um Flamengo que não só não se encontrou nas mudanças, mas mostrou muita dificuldade pelos lados do campo, principalmente pelo lado direito, né? O Isla é bom passador, ele cruza bem a bola, mas não acompanha nem novela, né? Então, é difícil você trabalhar com o Isla com um poder de marcação tão frágil, tão lento, tão preguiçoso, né? Eu acho o Isla bom de bola, mas eu acho que ele compete pouco, e principalmente para um defensor, né? Para um lateral, né? Do meio para frente ele se vira bem, tanto se vira bem que ele contribui sobremaneira para o gol de empate, o gol do Arrascaeta. Ele mete uma bola no meio, uma bola que não é simples, mas que ele conseguiu achar o Arrascaeta e o Arrascaeta brilhou. Mas a minha questão é o seguinte: o Felipe Luiz já não é um jogador veloz, é muito bom tecnicamente, mas não é veloz. Ele já precisaria de uma cobertura ali. Eu não digo nem a obrigatoriedade de um terceiro zagueiro, mas um volante que o auxiliasse para essas bolas longas, essas bolas em que os atacantes vão buscar justamente a velocidade. Então, se você tem dificuldade pelo lado direito, dificuldade pelo lado esquerdo, você fica vulnerável. Ainda mais que você tem o Arão, que quebra o galho, mas não é zagueiro. O Davi Luiz, que acabou perdendo alguns confrontos pelo alto, né? O Davi Luiz, que tem boa estatura, sobe bem, mas acabou perdendo. Então, esse momento defensivo ficou comprometido nessa equipe do Flamengo. Portanto, acho que é um problema que o Paulo tem que resolver. Aí, quando ele acaba tomando o segundo gol, aí um erro que a gente está citando aqui do Isla, ele não acompanha o Santos, mas não acompanha de jeito nenhum. Fica a dúvida se estava impedimento ou não, mas o Isla não tem como precisar isso. Ele tem que acompanhar, correr junto, ombro com ombro, se jogar na bola, fazer alguma coisa
mas interferir como defensor que é, justamente para impedir o gol. Isso ele não faz, ele só levanta a mão e não acompanha, simplesmente não acompanha. E aí o Tadieres faz o segundo gol, o Paulo Souza mexe na equipe e aí ele influi positivamente na equipe do Flamengo, porque ele coloca o Pedro, coloca o Lázaro e coloca o time mais ofensivo. O Everton Ribeiro hoje não fez uma boa partida, é verdade. E aí o que ele faz? Que é uma questão que já foi discutida amplamente, inclusive por treinadores que passaram pelo Flamengo. O Gabigol, ele adora sair da área. Ele adora sair da área. E tem competência para isso, tem capacidade para isso. Mas não é toda hora que ele precisa sair, porque não é toda hora que o Everton vai entrar nessa... O Everton, ou se não, principalmente o Bruno Henrique, né, que faz melhor essa função, vai entrar nessa diagonal, porque não é a função deles. Então, é preciso um equilíbrio. O Renato falava muito isso com ele. O Rogério, não que ele tenha que ficar preso lá como uma referência, mas que ele saia menos, que no mapa de calor dele predomine a função ali que é a dele, que é fazedor de gols, que é próximo da área do adversário, que é brigando com os zagueiros, balançando, dando um gato ali para ganhar um espaço para poder finalizar quando essa bola vem pelo lado do campo. E muitas vezes ele não fica lá. O que acontece com a chegada do Pedro, com a entrada do Pedro? O Gabigol vai passear no meio-campo, tem competência para isso, só que ali ele tem um centroavante, né? Não adianta o Gabigol sair toda hora e não ter um centroavante ali. O Gabigol vem fazer essa função como se fosse um armador e encontra um centroavante de qualidade, que é o Pedro, né? Então, praticamente na primeira bola dessa mudança, né, dessa aposta do Paulo Souza, o Gabigol consegue achar o Pedro, e aí o Pedro, como centroavante, tem muita facilidade, tirou do goleiro para empatar o jogo. E a partir do momento que empatou, o Tadieres fica feliz. Chegasse pro Caixinha lá, pro Pedro Caixinha, treinador do Tadieres, fala assim, você quer não jogar e empatar? Ele ia falar, quero, para mim tá bom, porque é uma vantagem importante que ele vai ter contra os outros times do grupo, né? Contra a Universidade Católica e contra o Sport Cristal, que ele ganhou de 1-0, os 2 jogos, mas em casa, jogando na Argentina, vai jogar os 2 jogos fora. Então esse pontinho é importante. E para o Flamengo não fica ruim. Evidentemente que o Flamengo foi buscar a vitória, queria o 100%. Mas ali o Flamengo recua a sua primeira linha de marcação, fortalece um pouquinho ali com o Rodinei, porque o Felipe já estava cansado, mas traz a sua marcação para trás do meio-campo. Deixa o Tadieres um pouquinho com a bola para administrar esse resultado. Então, no final das contas, ficou bom para todo mundo. Mais ou menos bom. Mais ou menos bom. A gente vai, inclusive, reforçar aqui o que eu acho que o Paulo tem que acertar nessa equipe do Flamengo. Mas só lembrando você que essa análise, como todas e como todos os conteúdos aqui do canal do Alê, tem o patrocínio, a parceria, tem a amizade e tem o companheirismo de KTO. KTO, o melhor site de apostas que tem. Você vai agora no www.kto.com e usa o cupom de desconto ALE. Hoje eu fiz uma fezinha, ganhei umas e perdi outras. Eu falei que ia ter mais de 2 gols,75. Falei que o Flamengo faria o segundo gol, só que apostei na vitória do Flamengo. E aí perdi uma... Ei, KTO! Tá bom? Então, a análise do jogo aqui para Tadieres 2, Flamengo 2. Um resultado que deixa o Flamengo confortável nesse grupo H. O que não é tão confortável é a maneira com que a defesa do Flamengo acabou ficando depois da saída do Pablo. Isla lento e não acompanha. Felipe Luiz lento, com dificuldade na recomposição, uma cobertura que ficou distante, o Arão, que acabou falhando, né, como um zagueiro improvisado, é um carrinho que talvez ele desse no meio-campo e não acontecesse nada, e dentro da área pode acontecer isso, mas, de qualquer forma, o Flamengo conseguiu a reação, principalmente quando coloca o Gabigol para ser um armador, para o Pedro fazer a função de referência como centroavante. O Flamengo vai se classificar em primeiro lugar, o Tadieres em segundo, e a gente torce muito para as equipes brasileiras continuarem predominando na Libertadores, assim como foi nas últimas 3 edições. Tá bom, pessoal? Deixa o like, comenta, curte, se inscreve no canal, dá uma moral para a gente, porque a análise do jogo tá aqui para quem? Para você. Tamo junto, beijo, me liga!